Não venha ao nosso Natal, assista à transmissão ao vivo. Então, eu cancelei o pagamento de $50.000. Meus pais me enviaram um e-mail dizendo que eu não era bem-vindo no nosso Natal em família, depois que eu já havia enviado $30.000 para o fundo de aposentadoria deles. Se você quiser nos ver, assista pela transmissão ao vivo. Eu respondi, claro, aproveitem o feriado. Então liguei para o meu banco. Na manhã seguinte, 43 chamadas perdidas. Eu sou Michael Reynolds, tenho 35 anos, e no Natal passado, minha própria família me disse que eu não era bem-vindo na nossa reunião familiar. Depois que eu já havia contribuído com $30.000 para a casa de férias que eles estavam celebrando, me disseram para assisti-los por uma transmissão ao vivo. Antes de contar sobre as 43 chamadas perdidas que recebi na manhã seguinte como demoli completamente o mundo deles com uma única ligação telefônica e um laptop, me façam um favor e me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver até onde essas histórias chegam. Certo, vamos começar. O e-mail chegou na minha caixa de entrada às 19h42 de uma terça-feira. Lembro do horário exato porque estava prestes a fechar meu laptop. Tinha sido um longo dia no meu trabalho de engenharia de software em Seattle, o tipo de dia em que seu cérebro se sente como uma esponja espremida. Tudo o que eu queria era um jantar tranquilo e uma hora de TV sem pensar em nada. O assunto era simples, planos de Natal, Shomon. Um pequeno sorriso tocou meus lábios. Natal. Era a única época do ano em que eu sentia que todo o meu trabalho duro valia a pena. Por 4 anos, eu havia sido a base financeira da família. Desde que o negócio de construção do meu pai quebrou quando eu estava na faculdade, eu era aquele que eles ligavam, o confiável, o provedor. E honestamente, uma parte de mim gostava de ser esse cara, aquele que podia resolver as coisas. Este ano deveria ser especial. Eles finalmente haviam comprado uma casa de férias em Aspen, um lugar para todos nos reunirmos. Minha contribuição de $30.000 foi o que eles chamaram de empurrão final para fazer acontecer. Eu visualizei a neve, a lareira, toda a família junta sob um teto. Meu teto, de certa forma. Cliquei para abrir o e-mail. Meu sorriso desapareceu. As palavras na tela pareceram ficar embaçadas por um segundo, e tive que piscar para trazê-las de volta ao foco. Oi, querido, começava no tom alegre usual da minha mãe. Tão animada para nosso primeiro Natal em Aspen. Vai ser absolutamente fabuloso. Agora, temos uma pequena atualização. A maravilhosa Jéssica do David está trazendo a família dela para se juntar a nós, e queremos causar uma ótima impressão. Para manter as coisas íntimas e controláveis, decidimos que é melhor ter um grupo menor este ano. Queremos estar cercados pelo tipo certo de pessoas, sabe? O tipo certo de pessoas. A frase me atingiu como um golpe físico. Mas não queremos que você perca a diversão, o e-mail continuava. Vamos configurar uma transmissão ao vivo da abertura dos presentes e do jantar de Natal. Será como se você estivesse bem aqui conosco. LOL. 3 letras que pareceram um tapa na cara. Encostei-me na cadeira, o couro rangendo no apartamento silencioso. Não era apenas exclusão. Era a crueldade casual disso. A sugestão de que minha presença era um inconveniente, algo a ser gerenciado, enquanto o meu dinheiro era essencial. Eu era bom o suficiente para financiar a festa, mas não bom o suficiente para comparecer. Não senti raiva. Ainda não. Era algo mais frio, mais pesado. Uma clareza súbita e gelada. Reli o e-mail, e desta vez as palavras estavam afiadas como vidro. Vi meu papel nas suas vidas com perfeita e dolorosa precisão. Eu não era um filho. Eu era um caixa eletrônico. Meus dedos se moveram para o teclado. Digitei 4 palavras, meu rosto iluminado pela luz azul fria da tela, em claro. Aproveitem o feriado. Apertei enviar. Então peguei meu telefone, meu polegar pairando sobre o aplicativo do banco. Uma transferência pendente estava agendada para a manhã seguinte. Título, em casa Aspen, final. Quantia, em $50.000. O aplicativo enviou uma notificação, e esta transferência será processada em 24 horas. Gostaria de aprovar agora? Olhei para os 2 botões na tela. Aprovar. Cancelar. Meu polegar tremeu levemente enquanto se movia em direção ao segundo botão. Antes de apertar esse botão, vocês precisam entender que isso não era sobre um e-mail. Isso era sobre 20 anos de e-mails, ligações telefônicas e sacrifícios silenciosos. Esta foi a gota d'água em um camelo que estava carregado desde que eu era adolescente. Deixem-me levá-los de volta. Eu tinha 17 anos. O ar na nossa pequena casa estava sempre espesso com uma tensão que se podia sentir o gosto. Meu pai, Robert, havia acabado de perder seu negócio de construção. Ele andava pela casa como um fantasma, os ombros perpetuamente curvados.
Minha mãe, Ellen, fazia essas longas ligações sussurradas na cozinha, sua voz tensa de pânico, enquanto meu irmão mais novo, David, que tinha 10 anos na época, estava no seu quarto jogando um Nintendo 64 novinho em folha, um presente de aniversário que eles de alguma forma ainda conseguiram pagar. Eu estava trabalhando no meu primeiro emprego de verdade. Era em uma lanchonete gordurosa chamada Burgerama. Chegava em casa toda noite cheirando a cebola frita e arrependimento, meu rosto oleoso com acne de adolescente e a gordura da cozinha. Lembro de uma sexta-feira à noite com clareza brutal. Tinha acabado de receber meu pagamento, US$ 78,50 em dinheiro, guardado em um envelope de papel fino. Entrei na cozinha, e minha mãe estava sentada à mesa, com a cabeça nas mãos. Ela não estava chorando, mas fazia esses pequenos sons quebrados. Papai estava olhando pela janela, de costas para nós dois. O cheque da hipoteca vai voltar, ela sussurrou, sem olhar para mim. Nem hesitei. Tirei o envelope do meu bolso. O papel estava macio e gasto de ficar no meu jeans o dia todo. Coloquei na mesa na frente dela. Aqui, eu disse. Minha voz falhou. Ela olhou para cima, seus olhos vermelhos. Pegou o envelope, seus dedos traçando sobre meu nome rabiscado na frente. Oh, Michael. Você é nosso salvador. Através da porta da cozinha, eu podia ouvir os pequenos jingles triunfantes de um videogame. David tinha acabado de passar de fase. Ninguém pediu o dinheiro da mesada dele. Ninguém esperava que ele se sacrificasse. Ele era a criança dourada, aquele que precisava ser protegido da feiura da nossa realidade. Eu era o consertador. Essa foi a noite em que meu papel foi permanentemente definido. Alguns anos depois, eu estava no segundo ano da faculdade. Estava indo bem, mantendo uma média 4.0 em ciência da computação. Havia trabalhado muito no ensino médio para conseguir uma bolsa de estudos, e estava fazendo valer a pena. O mundo finalmente estava começando a parecer grande, cheio de possibilidades. Tinha acabado de ser aceito em um programa de intercâmbio na Alemanha. Um semestre inteiro. Era meu sonho. A carta de aceitação, impressa em papel grosso e caro, ficava na mesa do meu dormitório como uma relíquia sagrada. Então o telefone tocou. Era meu pai. Sua voz tinha um tom falsamente alegre que eu havia aprendido que era seu sinal para mais notícias. Oi, campeão. Como vai? Vai ótimo, pai. Entrei no programa da Alemanha. Houve uma pausa. Oh, uau. Isso é fantástico, filho. Sério. Mas a energia na sua voz murchou como um pneu furado. Escuta, as coisas ainda estão um pouco difíceis aqui em casa. Sua mãe e eu, estamos tentando nos reerguer. Tenho essa ideia para um novo negócio de consultoria, mas leva tempo, sabe? Estamos um pouco atrasados em tudo. Ele não precisava dizer. Eu podia ouvir tudo nos espaços entre suas palavras. A vergonha, o desespero, o apelo não falado. Olhei para a carta de aceitação na minha mesa. A fonte gótica da universidade alemã parecia zombar de mim. Meu sonho de um lado da balança, a sobrevivência da minha família do outro. Era mesmo uma escolha? Vou arranjar um emprego, me ouvi dizer. As palavras pareciam vir de outra pessoa. Posso fazer uma carga horária mais leve. Vou mandar dinheiro para casa. O alívio na sua voz foi imediato e avassalador. Michael, você é o salvador desta família, ele disse. As mesmas palavras exatas que minha mãe havia usado anos atrás. Prometo, filho, esta é a última vez. A última vez absoluta que precisaremos que você se sacrifique assim. Vamos compensar você. Não foi a última vez. Foi apenas o começo de um longo padrão repetitivo. Nunca fui para a Alemanha. Me formei e consegui um bom emprego na crescente cena tecnológica de Seattle. E os pedidos nunca pararam. Reparo do carro, telhado novo, mensalidade da faculdade do David. Porque ele precisava focar nos estudos, não trabalhar. Minha vida se tornou uma série de transferências bancárias, cada uma corroendo meus próprios sonhos de viajar, de comprar meu próprio lugar, de viver uma vida que não fosse ditada pelas necessidades deles. David se tornou bem-sucedido aos olhos deles. Conseguiu um diploma em marketing, conseguiu um emprego confortável que suspeito que os contatos antigos do meu pai o ajudaram a conseguir, e se casou com Jessica, uma mulher que parecia ter mestrado em agressão passiva. Eu era apenas Michael, o cara em Seattle, a carteira aberta. O que me traz de volta ao presente, olhando para meu telefone. Na noite seguinte, eu estava em um bar de boteco com meu melhor amigo, Thomas. Thomas e eu somos amigos desde o jardim de infância. Ele é o tipo de cara que te confronta quando você está errado. É carpinteiro com mãos calejadas e uma atitude direta. Ele era a única pessoa que sabia da extensão total da dependência da minha família em mim. E empurrei meu telefone pela mesa pegajosa, o e-mail aberto. Leia isso.
Ele leu, sua expressão ilegível. Deslizou o telefone de volta para mim. Nossa. Eu disse, tomando um longo gole da minha cerveja. Você está surpreso? Ele perguntou, sua voz gentil mais firme. Pensei sobre isso. Estava? A parte da transmissão ao vivo é um novo baixo nível, admiti. Mas o resto? Não, acho que não estou. De novo, Mike, ele disse, balançando a cabeça lentamente. É como se eles estivessem usando a mesma jogada repetidas vezes. Lembra do seu aniversário de 30 anos? Fiz uma careta. Como poderia esquecer? Eu havia dado $5.000 para eles organizarem uma grande festa conjunta para mim e meu pai, cujo aniversário era no mesmo mês. Havia imaginado um grande churrasco no quintal, amigos, família. Uma celebração de verdade. Uma semana antes da festa, eles ligaram. Surpresa, e minha mãe havia cantado. Usamos o dinheiro para reservar um cruzeiro surpresa de aniversário de casamento para nós. Sabemos que você gostaria que fossemos felizes. Passei meu aniversário de 30 anos comendo pizza sozinho no meu apartamento. Isso é diferente, porém, eu disse mais para mim mesmo do que para ele. Esta casa de Aspen, isso deveria ser para todos nós. Esse era o ponto todo. Era? Thomas desafiou, inclinando-se para a frente. Ou era o novo troféu deles? Uma forma de competir com a família da Jessica e todos os outros amigos ricos? Um troféu que você pagou? Suas palavras acertaram em cheio. Ele estava certo. Eu havia estado financiando uma ilusão. A ilusão de uma família feliz e grata que me incluía. Mas o e-mail havia despedaçado isso. Eu não fazia parte do quadro. Era apenas o cara que comprou a moldura. Eles não querem apenas seu dinheiro, Mike, Thomas disse, sua voz séria. Eles querem sua vida. Toda vez que você tem um sonho, um plano, algo para você, eles têm uma crise que só você pode resolver. Eles precisam que você fique na sua caixa. No momento que você começa a sair dela, eles te empurram de volta. Ficamos em silêncio por um momento, os sons do bar desaparecendo no fundo. Há outros $50.000 programados para sair amanhã de manhã, eu disse baixinho, para reformas e impostos sobre a propriedade. Thomas levantou uma sobrancelha. Não disse nada, apenas me olhou. A pergunta pairava no ar entre nós, pesada e inevitável. Eles não acham seriamente que você ainda vai enviar esses outros $50.000, acham? Peguei meu telefone novamente e abri o aplicativo do banco. A tela brilhava na luz fraca do bar. A aprovar. Cancelar. Olhei para Thomas. Ele apenas assentiu, um pequeno sorriso triste no rosto. Ele entendeu. Meu polegar, não mais tremendo, se moveu com uma estranha sensação de calma. Apertei cancelar. Uma tela de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja cancelar esta transferência? Esta ação é final. Olhei para as palavras. Esta ação é final. Uma onda de algo que eu não sentia há anos me lavou. Parecia poder. Meu poder. Pela primeira vez, eu era quem estava tomando uma decisão final sobre minha própria vida, meu próprio dinheiro. Apertei confirmar. A tela piscou. Transferência cancelada. Respirei fundo. E estava feito. O primeiro tijolo de uma nova parede estava assentado. Não tinha ideia do que estava vindo, mas sabia uma coisa com certeza. Os dias de ser o caixa eletrônico da família haviam acabado, e eu tinha a sensação de que as taxas de saque iam ser altas. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme. Por um segundo, fiquei deitado na escuridão silenciosa do meu quarto, uma estranha sensação de paz se estabelecendo sobre mim. Era a calmaria antes da tempestade, mas eu ainda não sabia. Fiz minha rotina matinal, café, banho, notícias na TV. Parecia qualquer outra quarta-feira. Então meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Bom dia, querido. Só verificando se você enviou a transferência? O empreiteiro está começando hoje. Tão animada. Li e coloquei o telefone no balcão. Não respondi. 5 minutos depois, ele vibrou novamente. Desta vez, uma ligação. Mamãe. Deixei ir para o correio de voz. Estava servindo uma segunda xícara de café quando começou a sério. Ligação do meu pai. E ignorei. Uma ligação do David. E ignorei. Outra da mamãe. Então uma mensagem do papai. Michael. Me ligue. É importante. Quando saí para o trabalho, eu tinha 7 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens cada vez mais frenéticas. Coloquei meu telefone no silencioso e o coloquei na minha pasta. O dia todo no trabalho, senti uma vibração de baixo nível na minha bolsa.
Um zumbido constante e raivoso. Como uma vespa presa. E ignorei. Me concentrei no meu código, em reuniões, nos detalhes mundanos do meu trabalho. Foi uma experiência estranha, fora do corpo. Eu sabia que um furacão categoria 5 estava se enfurecendo no meu bolso. Mas no meu pequeno cubículo, o ar estava parado. Quando cheguei em casa naquela noite, finalmente olhei para meu telefone. A tela era um mar de notificações vermelhas. 43 chamadas perdidas. Da mamãe, do papai, do David. Até uma da Jéssica, o que foi uma surpresa. E as mensagens de voz. Apertei play na primeira da minha mãe, sua voz alegre. Oi, querido. Sou eu. Acelerei através delas, ouvindo o tom mudar. A alegria se transformou em confusão. Você recebeu minha mensagem? Então em irritação. Michael, o empreiteiro está esperando. E finalmente, em puro pânico descontrolado. Michael, onde está o dinheiro? Sua última mensagem de voz gritou. Sua voz estridente. O empreiteiro está ameaçando abandonar o trabalho. Ele diz que temos que pagar uma taxa de cancelamento. O que você fez? Me ligue agora mesmo. As do meu pai eram mais curtas e diretas. Sua voz ficando mais tensa a cada mensagem. Filho, isso não é engraçado. Me ligue. Agora. Você está criando um problema muito, muito grande. Salvei o melhor para o final. David. Sua primeira mensagem estava confusa. Sua última era pura raiva. Não sei que tipo de jogo doentio você está jogando, mas está arruinando tudo. Os pais da Jéssica deveriam vir ver a casa terminada em 2 semanas. Você é egoísta. Você é um egoísta. Ele terminou em uma sequência de palavrões. Deletei todas. Cada uma delas. Uma estranha sensação de desapego me lavou. Era como assistir um filme sobre a família caótica de outra pessoa. O ato final da performance da noite começou com batidas altas e insistentes na porta do meu apartamento. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. David estava lá, seu rosto vermelho e manchado, seu cabelo bagunçado. Parecia que havia dirigido todo o caminho da sua vida suburbana perfeita em um estado de fúria pura. Abri a porta. David. Me deixe entrar, ele exigiu, passando por mim para a sala de estar. Que diabos há de errado com você? Não acho que há algo errado comigo, eu disse calmamente, fechando a porta. Você parece ser quem está chateado. Chateado? Ele riu, um som curto e latindo. Chateado? Estou além de chateado. Mamãe está em lágrimas. Papai está prestes a ter um derrame. E a casa de Aspen é um desastre. Tudo porque você decidiu fazer um ataque de birra infantil. Apenas olhei para ele. Não levantei a voz. Não me defendi. Apenas deixei ele se esgotar. Anos, Michael. Anos todos nós trabalhamos para isso. Papai tem sonhado com um lugar assim. Um legado para a família. Sonho do papai, eu disse, minha voz baixa mais cortante. Ou seu sonho? Sonho da Jéssica? Porque pelo que eu sei, eu era quem estava pagando por isso. Não é sobre o dinheiro, ele gritou, sua voz rachando. Não é, eu respondi. Parece ser só sobre o dinheiro. Quando meu dinheiro está fluindo, sou um bom filho, um bom irmão. No momento que paro, sou egoísta. E estou fazendo birra. Me diga, David, que parte do seu legado familiar não é sobre meu dinheiro? Ele ficou momentaneamente sem palavras. Andou pela minha sala, passando as mãos pelo cabelo. Você está fazendo isso tudo sobre você. É sempre sobre você. Você não consegue simplesmente ficar feliz por nós. Feliz por vocês? Quase ri. Vocês me desenconvidaram do Natal. Me disseram para assistir minha família em uma tela de computador. Do que exatamente eu deveria ficar feliz? Ele teve a decência de desviar o olhar por um segundo. Mas então seu rosto endureceu novamente, e a raiva voltou. Misturada com um novo tipo de justificativa. Olha, essa foi ideia da mamãe. E da Jéssica. Jéssica estava apenas tentando ajudar. A ajudar? Eu perguntei. Ajudar como? E então ele disse. A frase que mudou tudo. A frase que provou que isso era mais do que apenas direito. Era uma campanha calculada. Ela disse para a mamãe e papai que você tem estado, bem, um pouco pegajoso ultimamente. Emocionalmente, ele disse, tropeçando nas palavras como se estivesse experimentando as. Ela pensou que você estava talvez um pouco instável, e que o melhor para você era te dar algum espaço, deixar você se resolver. Ela estava preocupada com você, cara. Todos nós estávamos.
Lá estava. Não era apenas que eu era um inconveniente. Eles haviam criado uma narrativa. Uma história onde eu era o problema. Eu não era o provedor estável e confiável. Eu era o irmão instável e emocionalmente carente que precisava ser gerenciado para seu próprio bem. Era uma mentira projetada para justificar sua crueldade, para fazer deles os heróis da história enquanto descontavam meus cheques. Era brilhante. Era nojento. Um fogo frio começou no meu estômago. Por toda a minha vida, eu havia engolido minha raiva, minha decepção. Havia transformado isso em combustível para trabalhar mais, prover mais, tentar ganhar o amor que eles davam ao David de graça. Não mais. Saia, eu disse. Minha voz estava perigosamente baixa. O quê? David parou de andar. Não terminamos de falar sobre isso. Sim, terminamos, eu disse, caminhando para a porta e abrindo-a. Quero que você saia do meu apartamento. Agora. Ele me olhou, sua boca abrindo e fechando. Estava vendo uma versão do seu irmão mais velho que nunca havia visto antes. Aquele que não consertava, que não cedia. Aquele que dizia não. Você vai se arrepender disso, Michael, ele disse. Sua voz baixando para um sussurro. A única coisa de que me arrependo, David, eu disse, olhando nos olhos, é que não fiz isso 20 anos atrás. Ele ficou lá por mais um segundo, uma tempestade de confusão e raiva no rosto. E então, derrotado, saiu. Fechei a porta atrás dele, o clique da fechadura ecoando no apartamento silencioso. Encostei minha testa na madeira fria da porta e respirei. E isso não era o fim. Era apenas o fim do começo. A tempestade real ainda estava por vir. Os próximos dias foram silenciosos, estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era calmaria no meio do furacão, e era quase mais desconcertante do que a tempestade em si. Eu sabia que eles estavam se reagrupando, planejando seu próximo movimento. Minha família estava aprendendo, tratava todo o problema como uma negociação de negócios, e eles haviam acabado de perder a primeira rodada. Thomas me ligou na sexta-feira à noite. Então, você está vivo aí? Ainda respirando, eu disse, esboçando um sorriso pela primeira vez em dias. Ouvi pelos rumores, meu primo conhece seu empreiteiro de Aspen, que o inferno se soltou, ele disse. Eles cancelaram os armários de cozinha personalizados e a nova banheira de hidromassagem. O boato é que seus pais estão correndo para encontrar um empréstimo ponte só para cobrir as multas por quebrar os contratos. Uma parte de mim deveria ter se sentido culpada, mas não senti. Só senti nada, uma lousa em branco. Então, qual é seu próximo movimento? Thomas perguntou. Não tenho um, admiti. Estou apenas esperando. Deixe-me perguntar algo de homem para homem, ele disse, seu tom ficando sério. Se eles viessem até você agora, todos eles, e te dessem um pedido de desculpas sincero de coração, você enviaria o dinheiro? Pensei sobre isso por um longo momento, visualizando a cena. As lágrimas de crocodilo da minha mãe, a expressão dolorida do meu pai, a contrição forçada do David. Não, eu disse, a resposta vindo com certeza surpreendente. Por que não? Porque palavras são baratas, Thomas, eu disse, e nunca me senti mais certo de algo na minha vida, especialmente quando as pessoas estão desesperadas. Estava começando a perceber que o amor da minha família era inteiramente transacional. Seus pedidos de desculpa seriam apenas uma nova moeda que estavam tentando usar para comprar o que queriam. Eu não estava mais vendendo. Depois que desliguei com Thomas, não conseguia ficar parado. O silêncio do meu apartamento parecia sufocante. Precisava fazer algo para ser proativo. Aquela frase que David havia jogado em mim, Jessica pensou que você estava instável, continuava se repetindo na minha mente. Não era apenas um insulto, era uma estratégia, e estava funcionando. Eles estavam me pintando como vilão na sua história. Mas eu era um engenheiro de software. Minha carreira inteira foi construída em lógica, em encontrar padrões no caos, em escavar através de camadas de código para encontrar a raiz de um problema. Pela primeira vez, decidi aplicar esse conjunto de habilidades à minha própria vida. Servi um copo de uísque, sentei no meu computador, e comecei a escavar. Não estava procurando nada específico. Só queria entender, ver o quadro completo. Comecei com a antiga empresa do meu pai, Eynolds e Sons Contracting. Pesquisei jornais de negócios locais antigos, arquivos de notícias do início dos anos 2000. E encontrei artigos sobre seus grandes projetos, seu envolvimento comunitário. E então, encontrei os artigos sobre seu colapso. Todos contavam a mesma história, aquela que me foi contada toda a minha vida. O mercado havia tomado uma queda, um grande cliente havia dado calote, e eles foram vítimas de má sorte. Era uma história triste mas comum. Mas algo parecia errado. Os números não se encaixavam direito. Uma empresa que é bem-sucedida não simplesmente evapora da noite para o dia por causa de um contrato ruim.
Um artigo mencionou o sócio do meu pai, um homem chamado Frank Peterson. Lembrava dele vagamente da minha infância. Um cara alto e alegre com uma risada grande. O artigo dizia que ele havia se aposentado para o Arizona depois que a empresa quebrou. Por impulso, digitei o nome dele em um site Peoplefinder que eu tinha assinatura. E lá estava ele, Frank Peterson, 72 anos, com um número de telefone listado em Scottsdale. Meu coração começou a bater forte. E isso era loucura. O que eu ia dizer? Oi, você não me conhece, mas sou filho do seu antigo sócio, e gostaria que você me contasse por que minha vida foi construída em uma fundação de servidão financeira? Mas a vontade de saber, de finalmente entender o porquê, era mais forte que minha hesitação. Peguei meu telefone e disquei o número antes que pudesse me convencer do contrário. Uma voz idosa e rouca atendeu no terceiro toque. Alô, é Frank Peterson? Perguntei, minha própria voz soando estranha aos meus ouvidos. Quem está perguntando? Ele disse, seu tom cauteloso. Meu nome é Michael Reynolds. Sou filho de Robert Reynolds. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Podia ouvir o som fraco de uma televisão no fundo. Filho do Bob, Frank finalmente disse, sua voz se suavizando ligeiramente. Uau, faz muito tempo. Você era apenas um garotinho da última vez que te vi. O que posso fazer por você, filho? Sei que isso é inesperado, comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Estive investigando o antigo negócio do meu pai. Estou apenas tentando entender o que realmente aconteceu. Outra pausa, esta mais pesada que a primeira. Isso é história antiga, garoto. Por que mexer em ossos velhos? Por que esses ossos velhos ainda estão afetando minha vida hoje? Eu disse, uma nova ousadia na minha voz. Preciso saber a verdade, Sr. Peterson. A verdade real. Ele suspirou, um som longo e cansado que parecia viajar através do tempo. Seu pai era um bom homem, Michael. Um grande construtor. Mas ele tinha um ponto cego. Ele confiava nas pessoas demais. O que você quer dizer? O negócio estava sólido, Frank disse. Sua voz baixando, como se estivesse compartilhando um segredo. Estávamos ganhando dinheiro aos montes. Mas havia um buraco. Um buraco financeiro que só ficava mais fundo. Não importava o quanto trouxéssemos, o dinheiro simplesmente desaparecia. Meu sangue gelou. Um buraco? Que tipo de buraco? Seu pai. Ele tinha um problema, Frank disse. E eu podia ouvir a dor na sua voz. A culpa de um segredo antigo. Não foi o mercado que afundou a empresa, filho. Foram as mesas. As malditas mesas em Vegas. A palavra ficou suspensa no ar. Vegas. Meu pai. Eu sussurrei, o quarto começando a girar. Ele jogava? Ele chamava de entreter clientes, Frank disse tristemente. Mas saiu de controle. Muito fora de controle. No final, ele havia queimado tudo. Suas economias, minhas economias, o capital operacional da empresa. Não havia mais nada. Tivemos que declarar falência para parar a sangria. Afundei de volta na cadeira, o telefone parecendo pesado como um tijolo na minha mão. Não foi má sorte. Não foi um mercado ruim. Foi uma mentira. Toda a minha vida adulta, cada sacrifício que fiz, foi baseado em uma mentira. Eu não estava salvando minha família do infortúnio. Estava pagando as dívidas secretas do meu pai. Estava financiando seu vício, e então financiando o estilo de vida que ele construiu sobre suas ruínas. Sinto muito, garoto, Frank disse suavemente. Provavelmente não deveria ter te contado, mas você merece saber. Seu pai. Ele colocou tudo em você, não colocou? Sim, respirei, a única palavra carregando o peso de 20 anos. Colocou. Desliguei o telefone. O silêncio do meu apartamento não era mais sufocante. Era esclarecedor. Finalmente tinha a raiz do problema, e sabia com uma certeza que me gelou até os ossos que da próxima vez que minha família viesse atrás de mim, eu estaria pronto. Eu tinha a verdade, e a verdade, estava prestes a descobrir, era uma arma. O confronto veio 2 dias depois, mas não foi nos termos deles. Não houve intervenção em um restaurante. Eles escolheram um campo de batalha onde pensaram que tinham a vantagem definitiva. Minha própria casa. Cheguei do trabalho numa segunda-feira à noite, exausto e pronto para apenas desligar do mundo. Quando coloquei a chave na fechadura, notei que parecia diferente. Girou muito facilmente. Um arrepio de inquietação subiu pela minha espinha. Empurrei a porta, e meu sangue gelou. Eles estavam todos lá, sentados na minha sala, como um tribunal. Meu pai, Robert, sentado na minha poltrona favorita, tentando parecer patriarcal e preocupado.
Minha mãe, Ellen, estava no sofá, enxugando os olhos secos com um lenço, e ao lado dela, David e Jessica, sentados eretos, seus rostos uma máscara de indignação justa. Eles haviam usado sua chave reserva. Haviam invadido meu espaço, meu santuário. A mensagem era clara. Você não pode fugir de nós. Nós te possuímos. Por um momento, ninguém falou. Os quatro me olharam, uma parede de julgamento silencioso e sufocante. O velho eu teria encolhido. O velho eu teria começado a se desculpar, perguntando o que estava errado. O novo eu simplesmente fechou a porta atrás de mim, deixou minha pasta no chão, e encontrou seus olhares. Vocês deveriam ter ligado primeiro, eu disse, minha voz vazia de emoção. Nós ligamos, Michael, minha mãe disse, sua voz tremendo com fragilidade ensaiada. 43 vezes. Estávamos preocupadíssimos. Tivemos que ter certeza de que você estava bem. Estou bem, eu disse, passando por eles para minha cozinha. Abri a geladeira e peguei uma garrafa de água. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Eu não sou quem tem o problema. É aí que você está errado, meu pai disse, sua voz ecoando no pequeno espaço. Ele se levantou, tentando comandar o ambiente. Sua mãe está destroçada. Os planos do David e da Jessica estão arruinados. A casa que construímos para o futuro desta família está em perigo, tudo por causa do seu egoísmo. Tomei um longo gole de água, deixando o silêncio se estender. A casa que eu construí, você quer dizer, corrigi ele baixinho. Ele me ignorou. Estamos aqui porque te amamos, filho, ele continuou, seu tom mudando para um de profunda decepção paternal. E precisamos entender por que você nos machucaria assim. Precisamos que você conserte isso. Ele deu um passo mais perto. Estou tentando começar um novo negócio, uma firma de consultoria, para finalmente me reerguer, para consertar as coisas. Me inscrevi para um empréstimo comercial, mas com essa bagunça de Aspen, tudo parece ruim. Preciso da sua ajuda, Michael, como filho. Preciso que você conserte isso. Esta era a jogada final, o apelo à culpa, ao dever, ao papel que eu havia desempenhado toda a minha vida. Coloquei a garrafa de água no balcão com um clique suave. Olhei do rosto sincero do meu pai para o rosto manchado de lágrimas da minha mãe, para o olhar raivoso do David e o sorriso arrogante da Jessica. Li seu plano de negócios, pai, eu disse. O ar saiu do ambiente. Todos me olharam, suas expressões congeladas em estado de choque. O que? Meu pai gaguejou. Seu plano de negócios, repeti calmamente, aquele que você submeteu para Harrison Capital para seu empréstimo. Li ele, de capa a capa. Minha mãe parecia confusa. Como você poderia possivelmente? Sr. Harrison e eu temos uma relação de trabalho, expliquei, as peças da minha vida secreta se encaixando para eles verem. Sua firma se especializa em empreendimentos relacionados à tecnologia. Ele me manda propostas complexas para revisão técnica. Ele me mandou a sua semana passada. Não tinha ideia de que éramos parentes. Mundo pequeno, não é? O rosto do meu pai empalideceu. A fachada patriarcal confiante desmoronou, revelando o homem desesperado por baixo. O plano está bem escrito, continuei, minha voz afiada e precisa como um bisturi de cirurgião. Mas vai ser rejeitado. Vai falhar pela mesma razão exata que Reynolds Sons Contracting falhou. Deixei isso no ar por um momento. Então voltei minha atenção total para meu pai. Falei com Frank Peterson. Se o rosto do meu pai estava pálido antes, agora estava da cor de cinzas. Parecia que havia visto um fantasma. Frank me contou sobre um buraco financeiro, eu disse, minha voz baixando. Ele me disse que não foi o mercado que destruiu a empresa. Foi um problema, um segredo. Ele é um velho amargo, meu pai cuspiu, tentando recuperar o equilíbrio. Ele não sabe do que está falando. Foi meu sócio. Ele tinha um problema com o jogo. Meu sócio está morto. Ele não pode se defender, ele vociferou, gesticulando freneticamente. Não disse uma palavra. Apenas caminhei para minha pasta, tirei meu laptop, e o conectei à grande tela de televisão na parede da minha sala. Você está certo, ele não pode. Mas números podem. Na tela, um extrato bancário antigo da Reynolds Sons apareceu. Destaquei uma série de grandes saques em dinheiro, todos feitos nas sextas-feiras, totalizando quase $100.000 ao longo de 6 meses. Estes são os saques que afundaram a empresa, eu disse. Agora, isso é interessante. Cliquei novamente. Um novo documento apareceu na tela ao lado do primeiro. Era uma cópia do extrato do cartão de crédito pessoal do meu pai do mesmo período. Estes são adiantamentos em dinheiro, todos de caixas eletrônicos em vários cassinos importantes em Las Vegas. E olhem as datas. Elas coincidem. Perfeitamente. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente.
Minha mãe olhou para a tela, sua mão voando para a boca. A expressão arrogante da Jéssica havia sido substituída por uma de puro horror. Meu pai ficou parado, congelado, exposto. A mentira que ele havia se escondido atrás por 2 décadas estava escancarada numa tela de 65 polegadas na sala do seu filho. Mas eu não havia terminado. Olhei para David. E você, eu disse. Minha voz carregada de uma fúria fria que não sabia que possuía. Não ouse fingir que está surpreso. Eu não sabia, ele gaguejou, seus olhos arregalados de pânico. Sério? Cliquei o mouse novamente. Uma nova imagem apareceu. Era uma foto da antiga página de mídia social do David de 10 anos atrás. Mostrava um David radiante de 21 anos em frente às fontes do Bellagio em Las Vegas. A legenda dizia, em viagem de aniversário de 21 anos com o melhor pai do mundo. Só nós dois. Ampliei a data da postagem. Então trouxe os extratos bancários de volta. De acordo com os timestamps, você postou isso no fim de semana exato que papai fez o maior saque único das contas da empresa. O saque que finalmente colocou o último prego no caixão. Você estava lá. Você viu. Você sabia. O rosto do David desmoronou. Ele não conseguia falar. Apenas olhou para a tela, para o rosto sorridente do seu eu mais jovem, um cúmplice disposto do crime que havia definido minha vida. Finalmente me virei para minha mãe. E você sabia também. Não sabia? Ela não encontrou meus olhos. Apenas ficou lá sentada, torcendo seu lenço, a sócia silenciosa no longo golpe. A verdade estava fora. Toda ela. O ambiente estava espesso com os destroços de suas mentiras. Olhei para os 4, essas pessoas que compartilhavam meu sangue, e não senti nada. Nenhuma raiva. Nenhuma tristeza. Apenas uma paz profunda e vazia. A paz de uma batalha finalmente vencida. A paz de uma porta de gaiola se abrindo. Acho, eu disse, minha voz calma e firme, que é hora de todos vocês saírem. Ninguém se moveu. Eles eram como estátuas em um museu da sua própria destruição, congelados em poses de choque e desespero. Meu pai havia desabado de volta na poltrona, seu rosto nas mãos. Minha mãe estava soluçando baixinho, lágrimas reais desta vez, do tipo nascido da exposição, não da manipulação. David estava olhando para o chão, seu rosto uma máscara de vergonha. E Jéssica estava olhando para seu marido e sua família como se os estivesse vendo pela primeira vez, e estava horrorizada com a visão. Eu disse, saiam, repeti, minha voz mais dura desta vez. Caminhei até onde meu pai estava sentado. Não o toquei. Apenas fiquei lá até ele olhar para mim, seus olhos cheios de uma mistura patética de medo e súplica. A chave reserva, pai. Sua mão tremeu quando ele alcançou o bolso e tirou uma única chave em um chaveiro de prata simples. A chave da minha casa. A chave que ele pensou que lhe dava o direito de entrar na minha vida sempre que quisesse. Ele a estendeu para mim, e eu a peguei dos seus dedos trêmulos. O metal estava quente. Esse ato simples pareceu quebrar o feitiço. Jéssica se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de madeira. David, ela disse, sua voz fina e afiada. Estamos indo. Ela não olhou para mim. Não olhou para meus pais. Caminhou para a porta, suas costas eretas, e esperou. David, parecendo um garotinho perdido, tropeçou para se levantar e a seguiu sem uma palavra. Ele não olhou para mim quando passou. Meus pais foram os últimos. Minha mãe se levantou, ainda chorando, e arrastou os pés em direção à porta, ajudada pelo meu pai, que parecia ter envelhecido 20 anos nos últimos 10 minutos. Na porta, meu pai se virou uma última vez. Michael, ele começou, sua voz um sussurro rouco. Não, eu disse, o cortando. Não há mais nada para dizer, pai. Não agora. Nunca mais. Ele recuou como se eu o tivesse golpeado. Deu um aceno final e quebrado e guiou minha mãe para o corredor. Fechei a porta atrás deles, e desta vez deslizei o ferrolho. O som sólido e metálico foi o som mais doce que eu já havia ouvido. Era o som da minha vida se tornando minha. Fiquei no silêncio profundo do meu apartamento, o fantasma da presença deles ainda pairando no ar. Esperava sentir uma onda de triunfo, de raiva, de alguma coisa. Mas tudo o que senti foi um vazio vasto e silencioso. A luta havia terminado. Agora, a limpeza tinha que começar. Passei a próxima hora purgando minha vida deles. Bloqueei seus números no meu telefone, todos os 4. Bloqueei eles nas redes sociais. Criei novos filtros de e-mail que mandariam qualquer mensagem das suas contas diretamente para o lixo. Foi um exorcismo digital. Quando estava prestes a fechar meu laptop, um e-mail chegou de um nome que eu não via há anos. Tia Carol, irmã do meu pai.
Meu primeiro instinto foi deletar, mas a curiosidade foi mais forte. Carol era quieta da família, aquela que sempre parecia estar observando das laterais, um olhar triste nos olhos. Abri o e-mail. Era curto. Michael, Ellen acabou de me ligar, histérica. Ela me contou o que aconteceu. Não sei todos os detalhes, mas acho que sei o suficiente. Estou ligando para te dizer uma coisa. Sinto muito, muito mesmo. Sinto muito por ficar quieta todos esses anos. Todos nós sabíamos sobre o problema do seu pai. Todos nós vimos o que ele estava colocando em você, e nenhum de nós foi corajoso o suficiente para dizer algo. Deixamos acontecer. O que você fez hoje exigiu uma coragem que nenhum de nós teve. E espero que um dia você possa perdoar uma velha mulher pelo seu silêncio. Com amor, tia Carol. Li o e-mail 2 vezes, e então, pela primeira vez naquela noite, senti lágrimas brotando nos meus olhos. Não era a dor da traição dos meus pais. Era o alívio da validação. Eu não estava louco. Não havia imaginado. Alguém mais viu. Alguém mais sabia. Aquele e-mail curto e simples foi um presente. Foi a confirmação externa que eu precisava para saber que a parede que estava construindo não era apenas necessária, mas certa. Digitei uma resposta simples, um obrigado, tia Carol. Não foi sua culpa. Agradeço você ter entrado em contato. Alguns dias depois, Thomas veio com um pack de 6 cervejas e uma pizza. Me encontrou sentado no chão, cercado de folhetos de viagem. Parece que alguém está planejando uma fuga, ele disse, colocando a pizza. Algo assim, eu disse. Estou pensando, longe, bem longe. O que aconteceu? Ele perguntou, abrindo 2 cervejas. Contei tudo. A emboscada no meu apartamento, o laptop, os extratos bancários, a expressão nos rostos deles. Ele ouviu atentamente, assentindo. Quando terminei, ele ficou quieto por muito tempo. Caramba, Mike, ele finalmente disse, balançando a cabeça em descrença. Você não apenas queimou a ponte. Você a bombardeou da órbita. Tinha que ser feito, eu disse, sentindo um peso sair do peito só de contar a história. A fundação estava podre. A coisa toda tinha que vir abaixo. E agora? Peguei um folheto. A foto da frente era de uma praia branca pristina, água turquesa. E uma única palmeira balançando. A palavra Bali estava impressa em letras grandes. Agora, eu disse, um sorriso real se espalhando pelo meu rosto pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, vou ver o mundo, nos meus próprios termos, com meu próprio dinheiro. Batemos nossas garrafas. Foi um brinde ao fim de uma vida e ao começo de outra. 6 meses depois, eu não estava apenas olhando para a foto de uma praia em Bali. Estava vivendo em uma. Não havia apenas fugido. Havia me relocado. Minha empresa estava aberta para eu trabalhar remotamente, e eu aproveitei a oportunidade. Meu apartamento em Seattle estava sublocado, meus pertences em depósito. Meu novo escritório era uma pequena mesa de bambu em uma vila alugada com vista para um arrozal que brilhava numa tonalidade quase real de verde no sol da manhã. O primeiro mês foi difícil, realmente difícil. Eu sentava na minha varanda, ouvindo as lagartixas cantando, e sentia uma profunda sensação de solidão. Havia removido cirurgicamente uma parte enorme da minha vida e as dores fantasmas eram reais. Havia dias que instintivamente pegava meu telefone para ligar para minha mãe sobre algo engraçado que vi ou para perguntar ao meu pai sobre reparos domésticos antes de lembrar. Ah, é. Eu não faço mais isso. Estava numa videochamada com Thomas uma noite. Ele estava agasalhado com um casaco de inverno em Seattle, e eu estava de camiseta, suando na umidade tropical. Você está com boa aparência, cara, ele disse. Você está bronzeado. É a paz e tranquilidade, brinquei, mas ambos sabíamos que era mais que isso. Honestamente, como você está? Ele perguntou, sua voz séria. Respirei fundo, decidindo ser honesto. Está bom agora, mas aquele primeiro mês, foi difícil, Thomas. É uma coisa estranha, sabe? Parecia que estava de luto por pessoas que ainda estão vivas. Não estava apenas lamentando a família que perdi. Estava lamentando a família que pensava que tinha, aquela que passei 20 anos tentando construir, e percebendo que nunca foi real. É uma pílula difícil de engolir. Mas você engoliu, ele disse. Sim, respondi, olhando para o pôr do sol pintando o céu em traços de laranja e roxo. Engoli, e me sinto mais leve, como se estivesse carregando uma mochila de 50 quilos toda a minha vida, e acabei de tirá-la. Falando em mochilas de 50 quilos, Thomas disse, seu tom mudando, você não vai acreditar nisso. Encontrei um amigo mútuo seu e da Jéssica. Ah, é? Aparentemente, David e Jéssica se separaram. Sentei mais ereto. O quê? Por quê?
Bem, de acordo com a fofoca, Thomas disse, se inclinando para a câmera conspiratoriamente, tudo desmoronou depois daquela noite na sua casa. Acontece que o amor da Jessica pelo David estava profundamente ligado ao estilo de vida que ela pensou que estava se casando. A casa de Aspen, a família bem-sucedida, o status. Quando você explodiu tudo isso e revelou que eles eram uma família de mentirosos construída numa fundação de dívida e engano, ela não conseguiu lidar. O glamour se foi. Ela disse para uma amiga que não havia se inscrito para uma vida de mentiras e linha de crédito colapsada. Fiquei sem palavras. Minhas ações haviam enviado uma onda de choque através do ecossistema inteiro deles, achando a fundação da vida perfeita do meu irmão. Não me senti feliz sobre isso. Não me senti vingado. Apenas senti uma tristeza clínica distante. O mundo deles era tão oco quanto eu sempre suspeitei. Nossa, finalmente disse. Nossa, Thomas concordou. David está aparentemente uma bagunça. Se mudou de volta com seus pais. Os três estão fazendo barulho naquela casa velha, aquela que você pagou a hipoteca por anos. A casa de Aspen está no mercado por uma perda. Conversamos por mais um tempo sobre o trabalho dele, sobre minha nova vida, sobre a comida estranha e maravilhosa que estava comendo. Depois que desligamos, sentei na escuridão por muito tempo apenas ouvindo os sons da noite de baile. Minha vida antiga parecia uma história que alguém havia me contado sobre uma pessoa diferente. A raiva se foi, substituída por uma paz quieta e estabelecida. A cura não era um destino onde eu havia chegado. Era um caminho que estava caminhando todos os dias. Uma semana depois, um e-mail que nunca esperei ver chegou na minha caixa de entrada. Havia sido encaminhado pelo meu advogado, que eu havia contratado para lidar com a venda de alguns bens conjuntos que tinha com meus pais. O assunto era simples, de Robert Reynolds. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler. Meu dedo pairou sobre o botão, mas um tipo diferente de curiosidade, um tipo clínico e desapegado, me fez clicar para abrir. Era longo, um manifesto divagante e autopiedoso. Era meio pedido de desculpas, meio justificativa. Ele estava arrependido pelos erros que havia cometido, mas só fez isso porque estava sob muita pressão. Estava arrependido que eu me senti machucado, mas eu tinha que entender a perspectiva dele. Falou sobre sua própria infância difícil, sobre seu medo do fracasso. Pintou a si mesmo como vítima da sua própria fraqueza. Escreveu sobre a separação do David, me culpando pelo estresse que havia despedaçado o casamento do seu filho. Escreveu sobre a casa de Aspen, o símbolo do seu sonho despedaçado. O parágrafo final foi o mais revelador. Sei que não fui o pai perfeito, Michael, ele escreveu. Mas o dever de um filho é com sua família, nas alegrias e tristezas. Espero que um dia você encontre em seu coração perdoar-nos e possamos começar a reconstruir o que você quebrou. O que você quebrou. Não o que ele havia quebrado, não o que as mentiras deles haviam quebrado, o que eu havia quebrado. Mesmo agora, se afogando nos destroços da sua própria criação, ele não conseguia ver. Ele via a verdade não como remédio, mas como veneno. E me via como aquele que a havia administrado. Li o e-mail uma vez. Senti um vislumbre da velha raiva, um fantasma da velha dor. Mas então se foi, substituído por uma profunda sensação de pena por este homem pequeno e quebrado que preferia viver nas ruínas confortáveis das suas mentiras do que na luz dura e clara da realidade. Não respondi. Não fiquei bravo. Movi meu mouse, cliquei no e-mail, e o arrastei para a pasta de arquivo. Desapareceu da minha caixa de entrada. Foi um ato final e silencioso de separação. Ele agora era apenas parte da minha história, um arquivo para ser guardado, não mais parte do meu presente. Levantei, saí da minha vila, e fui caminhar sobre o céu brilhante e cheio de estrelas. Estava a milhares de quilômetros de casa, mas pela primeira vez na minha vida, não estava perdido. Finalmente estava, completamente livre. Já faz mais de um ano desde aquela noite. Ainda estou em Bali. Construí uma vida aqui, uma real. Tenho amigos, uma mistura de expatriados e locais, que me conhecem apenas como Michael. Não Michael engenheiro de software, não Michael caixa eletrônico da família. Apenas Michael, o cara que é surpreendentemente bom no surf para um cara de Seattle, e que faz uma tentativa terrível mais entusiasta de falar indonésio. Eles não conhecem minha história toda. Não precisam. Eles me valorizam pela minha presença, não pela minha conta bancária. Nossa amizade não é uma transação. É uma conexão. Às vezes penso na minha família. Não frequentemente, mas acontece. Vejo um pai brincando com seu filho na praia e um vislumbre de algo, um fantasma de uma lembrança, passa por mim. Não sinto mais raiva. Nem sinto pena. Apenas sinto distância. Eles são personagens em um livro que terminei de ler há muito tempo. Sei como a história deles termina, e não tenho desejo de me escrever de volta nas páginas. Outra noite, estava sentado na praia com meus amigos, assistindo o pôr do sol incendiar o oceano.
Alguém estava tocando violão, e todos estávamos rindo de algo bobo. Naquele momento, um pensamento veio para mim com um tipo de clareza que só vem quando você está verdadeiramente em paz. Por anos, meu maior medo era que se eu parasse de dar, não teria nada. Se parasse de ser útil, seria abandonado. Minha família me ensinou que meu valor era condicional, que o amor deles tinha que ser conquistado repetidas vezes com cada salário e cada sacrifício. Eles definiram meu preço, e sempre foi com desconto. Mas sentado lá, cercado por pessoas que não esperavam nada de mim além da minha companhia, percebi a verdade. Meu valor nunca foi a questão. Nunca foi algo para ser negociado ou pago. Era inerente. Sempre esteve lá. Eu apenas tinha que ser o único a finalmente acreditar nisso. Eu tinha que ser o único a definir o preço. E o preço da minha paz, minha liberdade, e meu autorrespeito, aprendi, não estava à venda por qualquer preço. Era algo que eu tinha que reivindicar para mim mesmo. E eu fiz.